Senhoras deputadas, senhores deputados, no momento em que este debate se aproxima do fim, o Grupo Parlamentar do PSD considera útil reforçar algumas ideias e tecer 2 ou 3 comentários como conclusão. As matérias que hoje debatemos, demografia, natalidade e família, dizem respeito ao nosso futuro coletivo. São um problema que tem de ser atacado de imediato, sob pena de se agudizar ainda mais e provocar, a médio prazo, sacrifícios desnecessários às gerações atuais e às gerações futuras. Temos que usar o presente para salvaguardar o futuro. Não podemos ignorar o problema. Isso seria um erro que custaria muito caro. E também não podemos usar o tema como arma de arremesso político. Infelizmente, Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista optaram por fazê-lo hoje neste debate. Para o PS, talvez a melhor política de natalidade seja levar o país à bancarrota. E hoje mesmo ficamos a saber, agora mesmo, também não querem uma comissão eventual para estes temas. Não querem, isso é a prova que não têm propostas concretas sobre este tema, como não tiveram na legislatura anterior, onde foram ausentes no debate, depois de termos aqui criado um grupo de trabalho sobre a natalidade. É que nós não podemos ficar pelos lindos discursos, senhora deputada. Temos que passar com rapidez, é urgente pormos o discurso na prática. A cada dia que se passa sem nada ser feito, este problema aumenta. Senhor Presidente, o diagnóstico está feito e a situação é alarmante. Os estudos estatísticos são úteis, e comprovam aquilo que qualquer português pode observar no seu dia-a-dia. Basta, por exemplo, levar os filhos à escola para perceber que o número de alunos diminuiu drasticamente e diminui de ano para ano. Podemos ser levados a pensar que este é um problema longínquo, um problema para resolver no futuro, que não é para a atual geração e por isso não deve ser prioritário nas nossas preocupações. Deve ser o que pensa o Partido Socialista. Nada de mais errado. Agir assim é não acautelar o futuro das novas gerações, mas é também pôr em sério risco o nosso próprio futuro. Os efeitos da baixa natalidade colocam já muitos problemas no presente. Veja-se o impacto negativo que está a ter no nosso sistema educativo ou no povoamento do território, e se nada for feito, tudo piorará. Não garantimos a renovação geracional, prejudicamos a coesão social, pomos em causa o nosso modelo de sociedade e não asseguramos a sustentabilidade dos nossos sistemas de segurança social, de educação, de saúde, económico ou financeiro e coesão territorial. A ação é urgente e os partidos têm a obrigação de assumirem estes temas como prioritários. É sabido que o PSD os tem como uma prioridade. Realizou em 2013 as Jornadas de Famílias neste Parlamento. No Congresso de Lisboa, em fevereiro de 2014, sinalizou este tema como um dos principais da sua agenda política. Na altura, recordo-me da desvalorização que alguns fizeram do tema analisando o nosso Congresso. Hoje, alguns deputados do Partido Socialista ironizaram de novo com este tema. Nada de mais errado. O tempo veio a dar-nos razão e o PSD, como grande partido personalista e humanista, esteve, uma vez mais, na antecipação de um problema e na consequência de tomada de medidas para o enfrentar. Por isso desafiou a sociedade civil, foi elaborado um relatório pelo professor Dr. Joaquim Azevedo e envolveu todas as comissões parlamentares para que produzissem relatórios sectoriais sobre as questões em questão. Foi possível, para além das medidas que foram tomadas pelo anterior Governo, apresentar um vasto pacote de medidas e de iniciativas, recomendando um conjunto transversal de medidas, vou terminar, Sr. Presidente, destinadas a aprofundar a proteção das crianças, das famílias e a promover a natalidade. Estas medidas, como já dissemos, merecem ser revisitadas, devem ser concretizadas as que ainda não foram e avaliadas as que foram implementadas. Até aqui o percurso foi relativamente positivo. Foram tomadas algumas medidas importantes, o assunto entrou na agenda política e é hoje uma preocupação de todos os portugueses. O problema está ainda longe de ser resolvido. Se soubermos construir uma estratégia integrada, capaz de mobilizar todos os setores da sociedade portuguesa, talvez um problema que se agigante perante nós possa ser resolvido. O PSD cá estará, como sempre, para ser parte da solução. Muito obrigado. Muito obrigado.